Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em compre agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma comparação prática das placas de vídeo que são o maior custo-benefício do momento com a GTX 960, que também é uma placa de vídeo que a gente considera muito comprar nesse momento por conta da relação de custo e desempenho que ela oferece. Recentemente eu trouxe o comparativo entre essas duas placas aqui, a GTX 1060 de 3 GB e a GTX 970 de 4 GB. São duas placas de vídeo que a gente encontra no valor ótimo e naturalmente eu acabo considerando ela as melhores opções do mercado. Isso porque elas têm um desempenho muito bom que já rodam todos os jogos em Full HD. E o que eu tenho em mãos aqui hoje é a GTX 960 de 2 GB. Eu sei que a de 4 GB é uma placa de vídeo mais procurada, mas eu não tenho ela aqui e na prática mesmo a GTX 960 de 2 GB tem o mesmo chip gráfico. Então, em alguns jogos ou outros, talvez ela vai sentir um pouquinho de falta de memória de vídeo, mas não vai ser tanto assim, viu? Tem um site que eu uso muito como base para calcular a performance de placa de vídeo, que é o site da Tech Power Up. E aqui a gente tem uma tabela de performance relativa. No caso, eu procurei pela GTX 960 aqui de 2 GB, igual a que eu tenho. E segundo a tabela de performance relativa do Tech Power Up, a GTX 970, que é bem próxima também à GTX 1060, como a gente viu no vídeo anterior, tem um desempenho que acaba sendo 58% maior que a GTX 960. Um detalhe é que hoje, usada, a gente encontra a GTX 960 de 2 GB no Ali por R$ 877. E por sinal, vou deixar aí na descrição do vídeo essa lista que tem as placas de vídeo mais custo-benefício com links selecionados para você se dar bem comprando no Ali. E se a gente tem a 960 de 2 GB por R$ 877, a gente tem a GTX 970 de 4 GB por R$ 1.412,18, com mais o frete de R$ 77, reembolso garantido, uma ótima condição de compra nesse caso. E por sinal ela é nova, né? Diferente da GTX 960 de 2 GB usado, que é a mais barata que a gente acha hoje. Se eu fizesse uma análise fria relacionando o custo-benefício das duas com a porcentagem de desempenho naquela tabela do Tech Power Up, eu diria que a GTX 960 de 2 GB seria o maior custo-benefício hoje, mas é por isso que a gente precisa testar as duas na prática. A GTX 960 ela está num patamar inferior em relação a 970 de 4 GB, você vai entender na hora que a gente mostrar o nosso teste. Por sinal, vou mostrar aqui o link que eu comprei, a minha GTX 960 subiu bastante o preço. Hoje a versão de 2 GB está R$ 1.030 na versão nova, claro que bem mais filezinha, né, idêntica que eu mostrei, mas tá bem mais caro. Então vou fazer o seguinte, vou colocar a GTX 960 no PC e a gente vai testar esse negócio aí, bem da hora, beleza? Vamos lá! Pronto, já coloquei a placa de vídeo no PC, já abri aqui até o GTA V para a gente fazer um teste e eu tô colocando ele aqui na configuração muito alta em 1080p, que é o tipo de gráfico que a gente usou para fazer a comparação entre a GTX 970 versus a 1060 de 3 GB. Um detalhe é que no comparativo entre as duas placas de vídeo, a gente teve um desempenho que não foi ali sempre a 60 FPS, às vezes foi menos. No final do teste a taxa de FPS foi melhor nas duas placas de vídeo. E a gente teve uma média final de mais ou menos 98 FPS para GTX 970 e 95 FPS para 1060. E agora vamos ver se a GTX 960 dá conta de executar pelo menos o jogo. Eu já espero um desempenho menor, mas se ela pelo menos executa com uma taxa de FPS legal aqui o GTA V com esses gráficos. Eu tô fazendo esse teste porque justamente muita gente me pergunta por que vai pagar mais caro numa placa de vídeo como a 970 ou 1060 se tem a 960 nessa faixa de preço, né? Então a gente vai mostrar isso agora. Pessoal, por sinal, eu tinha entrado aqui no teste e o VCine que tava ligado, o VCine que trava o FPS aqui no a 30 ou a 60 quadros, entendeu? Então agora eu vou desligar e o resto tá igualzinho a gente fez no outro teste lá, só o VCine que eu liguei aqui sem querer. Então bora testar esse negócio agora pra valer. Beleza? Ó, o teste começou, aqui no começo a gente tá tendo até uma média de FPS legal, variando aqui em torno de 40, 30, até que não tá tão distante
das outras placas, né? Nessa segunda cena, aí a gente já teve um FPS aqui na casa dos 30, 32, bem no limite também. A GTX 960 aqui no GTA, até que ela tá aguentando o tranco, cara. Ela aguenta bem um tranco mesmo. Aqui nessa cena também tá 39, por aí. Detalhe que no outro comparativo, né, com as outras placas, a gente já tinha ali uma taxa de FPS na casa dos 50, por aí nessa cena. Agora tá 46, 45, 38, 36. E agora o comparativo já é para começar a ficar um pouco mais leve, né, e tal. E aqui a gente tá rodando a 30, 31. A média aqui, o FPS médio tá a 102, 103 por conta das transições, né, negras, aquelas partes pretas que ficam ali na tela, aí o FPS sobe, isso é normal desse teste padrão. Aqui a gente já tem uns 40 FPS, 39, 38, né, não tá ruim, gente, não tá ruim. Por sinal, dá pra colocar essa placa rodando aí o GTA V a 60 FPS em Full HD, é só baixar um pouquinho o gráfico que pega, né, tirar um pouquinho de MSA, tirar um pouquinho de textura, que ele fica filé. E ele já tá bom, né? Já tá até rodando legal. Aqui já pegou uma média bem mais alta, ó, de 50 FPS. Vamos observar bem os momentos finais do teste. Observar a média final ali também, que a gente vai conseguir ter uma ideia entre essas placas aí na média final. Ó, aqui já tá 49, 48. Segundo a MSI Afterburner, o jogo tá numa média de 73 FPS. Sinceramente, parece que foi bug, porque a gente não atingiu esse resultado em nenhuma parte do teste aqui. É legal a gente olhar isso aqui também, né? Agora a batida final, né? Vamos ver, tá 44 FPS e segundo a MSI Afterburner, a gente tem uma média de 69 FPS aqui. Agora o jogo vai fechar sozinho. E só recapitulando, segundo a MSI Afterburner, a GTX 970 ficou com uma média de 98 FPS e a 1060 na casa de 95, versus a média de 65 FPS que a gente teve entre aspas na GTX 960 de 2 GB. Se a gente olhar principalmente os momentos finais do teste das outras duas placas de vídeo, a gente consegue ver na íntegra aqui, ó, os FPS das duas. A gente consegue ver que é um patamar diferente, né? As duas, na prática mesmo, estão entregando bem mais, principalmente aqui no final. Por isso que eu tô mostrando isso aqui pra você desse jeito, né? Fica mais interessante você entender como funciona cada uma. Vou abrir aqui agora o Game Shadow of the Tomb Raider com preset com os gráficos no médio, com resolução 1080p. Com a GTX 970, a GTX 1060, a gente teve uma média de FPS que variava em torno dos 60, às vezes um pouquinho abaixo, às vezes um pouquinho acima. Nos momentos finais do teste até caiu um pouquinho, e no caso as duas placas de vídeo terminaram o empate técnico com uma média de 61 FPS. Agora vamos ver como vai ficar aqui na GTX 960, que eu tô curiosão. Dessa vez eu tô com medo da GTX 960 não aguentar o Shadow of the Tomb Raider nessa qualidade. Sei que roda também, roda legal esse jogo, mas não sei, eu acho que pode ficar pesadão. O teste já começou, a gente tem aqui no começo uma média de FPS aqui na casa dos 42, até que não tá mal, 43 por aí, mas ele tá dando conta de tocar um jogo que é pesadíssimo, na resolução bacana, com uma qualidade de gráfico relativamente bem alta, né? Não tá ruim, tá muito top. Aqui caiu um pouquinho agora, 32, 31... Não baixa dos 30 não, não baixa dos 30 não que eu vou ficar triste. Tem que ficar nos 30 pelo menos. Aí, aqui ó, na ceninha da floresta e tal, 43, 40... 39, ok também, não tá nada mal. Você pode ver que o gráfico tá bacana pra caramba, né? Então tá top. Olha lá, ó, passarinho bicando os negócios aí, ó. Gente presa ali, sei lá, que deve ser gente. Que agora começa a subir um pouco o FPS e a gente vai pra cena mais pesada aqui do benchmark. Aí, ó, mostrando a montanha, na hora que chegar na vila, aí pesa, vamos ver. Aí a gente vai tirar as provas dos 9. Aqui tá ótimo, né? 65, 66 FPS, tá mostrando bastante o céu, né? Aí costuma ficar mais leve mesmo. Ó, agora já caiu pra 44, 43, mostrando a vila ali cheia de fumaça, passarinho, árvore. Realmente isso pesa bastante. Aproximando, ó, 39, não cai pra baixo de 30 não, 40. Aí beleza, ó, tem fogo, tem um monte de detalhezinho, 38 FPS. Legal, legal. A GTX 960 ela acaba meio que surpreendendo, né, em muitas questões aqui, né? Você acha às vezes que ela não vai aguentar, mas ela, a bichinha é brava, velho. E olha só, 2 GB de VRAM só, cara. 2 GB. A gente não precisa de ver muito teste aqui para falar, né, que ela abaixo dessas placas de vídeo como as outras que eu tô citando,
ela é a opção imediata, né, para quem já não tem ali uns R$1.000 para comprar uma placa ou tá com essa faixa de grana. E tá aí aqui a nossa média de FPS, ficou na casa aqui dos 41. É uma boa média para essa placa de vídeo, considerando que ela é uma placa de vídeo mediana. A gente teve um desempenho bom o suficiente para jogar legal e também, né, a gente ainda tem bastante coisa gráfica aqui que a gente poderia baixar para aumentar a taxa de FPS se a gente quisesse. Daria até talvez para aumentar um pouco o gráfico, se você não se importasse ter uns drops de frame abaixo dos 30 em algumas cenas. Vamos aproveitar agora para ver o Forza Horizon 4, que é um jogo muito bem otimizado e dá pra gente testar para valer mesmo os hardwares com ele. Entre a GTX 970 e a GTX 1060 de 3GB, a gente teve com gráfico no alto em 1080p uma média de 80 FPS para cima. Nesse caso, a GTX 970 ficou com uma média de 85 e a 1060 com uma média de 97. Mas aí vamos considerar o valor mínimo aqui, que seria 85, para a gente comparar com a 960. Então aqui já estou aproveitando e colocando a mesma qualidade que estava o outro, né? O outro teste que a gente viu, que estava aqui, ó, no preset alto em 1080p, ó. O legal aqui do Forza Horizon, que assim que eu abri o jogo, o próprio jogo já configura sozinho o gráfico, né? Tinha colocado a mesma configuração que estava antes, só que travado a 30 FPS. O jogo ele prioriza com que você tenha uma boa experiência de jogo, só que essa placa de vídeo ela toca bem melhor o Forza, ela é bem mais forte do que parece para jogar Forza, a 960 no caso. Beleza, agora o teste já começou, a gente já pode ver que a gente tem uma média de FPS menor do que estava antes, né? Óbvio, mas também tá 39, 40 FPS, não tá ruim mesmo. Aqui agora a gente tem 42, 43. Vai lembrar que a placa de vídeo também tá 100% de uso. Mas cara, tá muito bom, né? Vamos ser honestos, tá muito bom. Opa, até subiu um pouquinho, ó, 50 FPS, 49 nesse trecho aqui. O início do benchmark aqui é mais pesado, né? Agora só abre, tem menos NPC, menos coisa e o FPS só tende a subir, ó, 54, 55. Olha só, tá quase 60 FPS agora, ó, 55, 56. Ó, agora chegou a bater 59, 58, 60 FPS, ó, no trecho final aqui, à medida que vai escurecendo. E bacana, ó, estamos chegando na linha de chegada. Vamos ver aqui o resultado final do negócio. E olha que legal, com a GTX 960, a gente teve uma média bem alta, cara, 54 FPS, com gráfico no alto, Full HD, cara. Pô, bacana. Ele tá até me dando alerta aqui, atenção, memória de vídeo baixa, mas ainda assim, cara, pô, tranquilo. Beleza que as outras placas de vídeo também detonaram, né, mas tudo bem. Tudo bem, eu fiquei feliz com a GTX 960, que foi quase nos 60 FPS, que seria o ideal, né? Agora vamos conferir aqui o joguinho meio chato, meio pesado, com Assassin's Creed Origins. Todos os jogos da Ubisoft aí da saga Assassin's Creed tendem a serem bem pesados, tanto para o processador quanto para a placa de vídeo. Com a GTX 970 versus a 1060, a gente testou aqui no gráfico alto, 1080p, e no final do teste, a média foi de 51 FPS na GTX 970 e 62 FPS na GTX 1060. Novamente a gente vai contar aqui como se a média fosse 51 FPS, né? Pra gente levar em consideração em relação à GTX 960. Vamos ver agora como é que esse negócio vai ficar, né? Vamos tirar a prova dos 9 aqui, que essa engine eu acho bem pesada. Esse daqui é o resultado do último teste, né? Vamos colocar aqui para fazer o benchmark com a 960. Beleza, ó, o teste já começou na casa dos 38 FPS, 39... já começou melhor do que eu pensava, tá? Achei que ia começar nos 30 cravado ali. Você pode ver que tá bem estável, pelo menos até o momento. Essa engine não é tão estável, às vezes ela dá uns stutterzinhos em qualquer PC, mas tá legal, ó, 36, 35. Bom, tá bem satisfatório, né? Tá bem satisfatório. Por exemplo, se eu fosse jogar o jogo aqui com essa configuração, eu já travaria a 30 FPS e bola pra frente ia ficar perfeito aí, legal, né? A gente pode ver aqui na própria interface aqui do benchmark que tá aqui embaixo, né? A média tá de 36 FPS, a mínima de 25 e a máxima de 41. Agora deu uma caída, ó, 33, 33 acho que vai ser o mínimo, por aí, 34, beleza, né? Tá empurrando ali bem, cara. A GTX 960 é guerreira, né, gente? Tem que falar, ó, 30, agora que tem um dropzinho no 29, mesmo assim, tranquilo, né? Segundo o nosso teste aqui, a gente teve um desempenho instável. Eu já não achei que isso daqui é instável. A gente teve uma média de 36 FPS. Eu achei que foi bom para essa placa de vídeo. Ela rodou no alto, cara. Full HD, 36 FPS. Uma placa de vídeo 2 GB de VRAM.
tá bom, cara. Tá melhor do que o imaginado. O outro jogo que eu testei com as outras placas de vídeo foi o Red Dead Redemption 2, com preset equilibrado a 1080p. O Red Dead Redemption 2 já é bem mais pesado do que os outros jogos que a gente testou, e ele ficou ali, né, em algumas partes a 40 FPS, ou seja, talvez eu deveria ter abaixado até um pouco o gráfico para testar com as outras placas de vídeo. E no final do teste, a gente teve 49 FPS com a GTX 1060 e 44 com a GTX 970. Por sinal, o gráfico que eu tinha configurado aqui no Red Dead Redemption era o preset equilibrado aqui, ó, já um pauzinho acima do pré-definido aqui, focando no desempenho, tá? Nem foi o último do equilibrado aqui não, ó. No caso aqui do Red Dead Redemption 2, com a GTX 960, se eu tento colocar o mesmo gráfico que tava com aquelas placas de vídeo, ó, só de eu subir a resolução aqui, ó, colocar em 1000, nem consigo colocar em 1080p, já acusa que tá usando mais VRAM do que deveria aqui no caso, né? E aí, cara, o Red Dead Redemption não deixa eu colocar naquela configuração. Ó, vou tentar aqui, ó, ele praticamente não deixa, ó. Só se eu baixar mais. Vou tentar colocar aqui em equilibrado. Eu vou tentar manter o mesmo padrão do gráfico, só que vou tentar baixar a resolução aqui, ó. Vai ficar no caso aqui a 1600 por 1024. Deixa eu ver como vai ficar o gráfico. Se vai ficar zoado. Beleza, né? Agora pegou, ficou mais ou menos assim. Ainda bem que eu não fiz o comparativo lado a lado, senão não ia dar pra gente testar o Red Dead. Beleza, né? Agora o teste começou. A gente pode ver que interessante. É claro, né? O jogo forçou a gente a baixar a resolução, mas a gente tá tendo uma média de FPS parecida com o que a gente tava tendo com as outras placas. Óbvio, com gráfico menor. Foi até legal o jogo ter forçado a gente a fazer isso, porque a gente acaba percebendo uma coisa, né? Às vezes essa placa de vídeo, ela pode sim entregar um desempenho bom, você abaixando o gráfico, igual eu tava falando mesmo. Então acaba sendo o teste prático disso, né? Se você abaixar, você consegue ter a mesma taxa de FPS que as placas de vídeo mais poderosas. Mas é óbvio, se a gente abaixar também o gráfico das mais poderosas, a gente vai ter muito mais desempenho, né? Até o momento, tudo que as outras placas de vídeo rodaram, a GTX 960 rodou, então tá legal, né? Interessante. Inclusive esse teste é um pouco mais pesado e mais chato, que é do Red Dead Redemption 2, né? Agora essa parte do teste também ela é meio pesadinha, né? Começa a ficar um pouco mais pesado agora pro final. Mesmo com um decréscimo de resolução, a gente tendo abaixado, o jogo continua com um gráfico muito bonito, isso é inquestionável. Na moral, se a gente não fala, às vezes não dá nem pra perceber que abaixou a resolução. Agora a gente já tem aqui uma treta, né, no final, tá em torno de 40 FPS, bacana. O cara derrubou o chapéu, bababá. Ih, coitado do cavalo, mano. Caraca, essa parte geralmente não acontece assim não, mas tá bom. Ah lá, o cara ficou paradão ali, bugado. E aí no gráfico que tava, né, que era uma resolução um pouco mais baixa que na outra, a gente teve um FPS médio 41. E com a GTX 970 em 1080p, o mesmo tipo de gráfico, a gente teve uma média de 44. Deixa eu mostrar aqui que eu achei que tava mostrando, né? Tá aqui, ó, média de 44. Beleza, mas o que a gente pode concluir nesse teste? O primeiro ponto é que nem sempre os números mostram pra gente o que a gente quer saber. O segundo ponto é que a GTX 960 de 2GB, apesar de ser uma placa de vídeo que teoricamente deveria ser bem mais básica que a GTX 970 ou a 1060, ela dá conta de rodar, né, praticamente tudo que as duas placas de vídeo rodam, focando ali nos 60 FPS, com uma taxa de FPS na casa dos 30 ou 45, né? Mas o interessante você ver aqui no teste é que só o Red Dead Redemption 2 não rodou em Full HD, só ele. Isso por conta de um travamento do jogo, limitação que o jogo não deixa rodar 1080p por conta de só ter 2 GB de VRAM. Os outros jogos têm como ignorar esse limite de memória de vídeo, eles rodam em 1080p com a 960 de 2GB. Novamente eu torno a falar que eu considero uma boa opção nessa placa de vídeo na faixa de preço que ela tá, mas ainda assim a gente não pode negar que a GTX 960 e a GTX 1060 seriam placas melhores para focar 1080p a 60 quadros por segundo, que seria o estilo de jogabilidade ideal. Então por isso eu acabo considerando essas placas de vídeo melhores custo-benefício para agora. Mas para quem não se importa em jogar a 60 FPS e tá satisfeito em jogar a 30 FPS em 1080p, a GTX 960 tá top. Fora que a gente também tem que lembrar de outras coisas. Por exemplo, se você ainda tiver um processador aí de segunda geração da Intel, mesmo que ele seja bom, ou um processador de terceira geração, como por exemplo um i7 3770 ou um Xeon 1270 V2, a GTX 960
960 já seria uma opção melhor, né? Esse é o meu ver, porque são processadores bons, mas em alguns jogos eles dão um pequeno gargalo às vezes. Às vezes eles não atingem os 60 FPS. Vamos supor que você está com i5 3330 de segunda geração, um Xeon 2420, aí já seria melhor a GTX 960. Enfim, eu tentei ser o máximo informativo nesse vídeo, tentei ser um pouco mais aprofundado, mas também sem dificultar muitas coisas, e espero que você tenha gostado. Se você gostou da ideia do vídeo, por favor, deixa um comentário aí pra gente fazer mais, né, no futuro. Eu vou ficando por aqui, um abração e até mais. Valeu!